Criai em mim um coração imaculado, renovai na minha alma fortaleza, não me expulseis da vossa presença, nem afasteis de mim o vosso Espírito. Dai-me, Senhor, um coração puro, criai em mim um espírito novo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanhais através dos meios digitais, para celebrarmos juntos esta Santa Eucaristia, apresentemo-nos diante do Senhor nosso Deus, que nos convida à conversão, ao arrependimento, e por isso peçamos perdão. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Fazei, Senhor, que os vossos fiéis se preparem convenientemente para o mistério pascal, de modo que a mortificação desta quaresma a todos aproveite para o bem das suas almas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor Deus. Se o pecador se arrepender de todas as faltas que cometeu, se observar todos os meus mandamentos e praticar o direito e a justiça, certamente viverá e não morrerá. Não lhe serão lembrados os pecados que cometeu, e viverá por causa da justiça que praticou. Será porventura a morte do pecador que me agrada? Diz o Senhor Deus. Não é antes que se converta do seu mau proceder e viva? Mas se o justo se desviar da justiça e praticar o mal, imitando as abominações dos pecadores, porventura viverá?
não mais será recordada a justiça que praticou, por causa da prevaricação em que caiu e do pecado que cometeu. Ele morrerá. E vós dizeis: o modo de proceder do Senhor não é justo. Escutai, casa de Israel. Será o meu modo de proceder que não é justo? Não será antes o vosso modo de proceder que é injusto? Quando o justo se afastar da justiça, praticar o mal e vier a morrer, morrerá por causa do mal cometido. Quando o pecador se afastar do mal que tiver realizado, praticar o direito e a justiça, salvará a sua vida. Se abrir os olhos e renunciar às faltas que tiver cometido, certamente viverá e não morrerá. Palavra do Senhor. Se tiverdes em conta os nossos pecados, Senhor, quem poderá salvar-se? Se tiverdes em conta os nossos pecados, Senhor, quem poderá salvar-se? Do profundo abismo chamo por vós, Senhor. Senhor, escutai a minha voz. Estejam vossos ouvidos atentos à voz da minha súplica. Se tiverdes em conta os nossos pecados, Senhor, quem poderá salvar-se? Se tiverdes em conta as nossas faltas, Senhor, quem poderá salvar-se? Mas em vós está o perdão, para ser destemido com reverência. Se tiverdes em conta os nossos pecados, Senhor, quem poderá salvar-se? Eu confio no Senhor, a minha alma confia na sua palavra. A minha alma espera pelo Senhor, mais do que as sentinelas pela aurora. Se tiverdes em conta os nossos pecados, Senhor,
Se tiveres em conta os nossos pecados, Senhor, quem poderá salvar-se? Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Deixai todos os vossos pecados, diz o Senhor. Criai um coração novo e um espírito novo. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás, quem matar será submetido a julgamento. Eu, porém, digo-vos: todo aquele que se irar contra o seu irmão será submetido a julgamento. Quem chamar imbecil a seu irmão será submetido ao sinédrio, e quem lhe chamar louco será submetido à hiena de fogo. Portanto, se fores apresentar a tua oferta sobre o altar, e ali te recordares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e vem depois apresentar a tua oferta. Reconcilia-te com o teu adversário, enquanto vais com ele a caminho. Não seja caso que te entregue ao juiz, o juiz ao guarda, e sejas metido na prisão. Em verdade te digo, não sairás de lá enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, nós estamos a viver esse tempo propício que o Senhor nos favorece, o tempo quaresmal, um tempo de graça, um tempo de reconciliação. Hoje o Senhor nos fala nesse Evangelho, primeiramente, sobre o mandamento de não matar, e depois nos fala sobre a justiça, praticar a justiça. É interessante poder notar que a questão da morte causada por alguém que tem fé, que crer, mas não podemos pensar apenas na morte no sentido fisicamente. Quando o Senhor nos diz em relação à morte, em relação a não matar, em relação à reconciliação, nós podemos fazer essa ligação importante para a nossa vida hoje. Porque praticar a justiça
praticar o amor, que o Senhor nos exige ser um pouquinho mais do que os fariseus e os escribas. Não matarás, mas logo em seguida o Senhor diz que todo aquele que se irar contra o seu irmão, quem chamar o irmão de imbecil ou de louco, é tudo a mesma coisa. Muitas vezes nós podemos matar os outros irmãos, não apenas fisicamente, mas quando nós o matamos em nosso coração, quando nós nos fechamos ao perdão àqueles que erram contra nós, que nos ofendem, aqueles que nós os chamamos de loucos, ou mesmo pelos nomes no qual nos fala o Evangelho. O mandamento do amor está intimamente ligado a esta questão da prática da justiça. É por isso que o Senhor diz que não devemos apresentar a nossa oferta ao altar enquanto não formos nos reconciliar com aquele que nos ofendeu ou que nós estamos ofendidos. A reconciliação é muito importante para nós, principalmente para aqueles que querem caminhar em Deus. Devemos, com certeza, aproveitar esse tempo, porque quando se fala de conversão no tempo quaresmal, é claro que é um ponto de partida. A quaresma é um tempo forte, mas o tempo da conversão não é apenas quando dá na quaresma, mas são todos os dias. O dia que o Senhor nos convida à mudança de vida, a esta conversão, que não é apenas cumprir preceitos, mas é mudar verdadeiramente quando nós estamos no caminho errado. Errado no sentido de que não estamos a praticar aquilo que o Senhor nos pede, o amor e a justiça. Quando nós ouvimos que o profeta Ezequiel nos recorda que o Senhor quer nos dar uma verdadeira vida, quer nos livrar do poder do pecado, e por isso é que ele diz: se o pecador se arrepender de todas as faltas que cometeu e observar os mandamentos e praticar o direito à justiça, viverá e não morrerá. Será que isso não nos toca diante da nossa vida cotidiana, diante dos nossos pensamentos e julgamentos em relação a outras pessoas? Diante, muitas vezes, quando nós nos aproximamos do sacramento da reconciliação e que às vezes não percebemos, ou até percebemos que não mudamos nada, enquanto não houver um verdadeiro arrependimento, a ponto de fazer com que a nossa vida mude, as nossas atitudes, comportamento diante dos nossos erros para com os outros, é sinal de que ainda não nos arrependemos verdadeiramente. O arrependimento leva-nos a querer mudar, a querer ser uma outra pessoa, a querer ser um homem renovado pela graça de Deus. É isto que, a partir desse tempo, do hoje, que o Senhor apresenta para nós. Não deixemos para amanhã de querer mudar a nossa vida sempre amanhã, porque a oportunidade que o Senhor nos oferece é o hoje da sua graça. E é nesse hoje que nós devemos nos perguntar: estou realmente arrependido das faltas que cometi? Será que não estou a lembrar da graça que o Senhor tem para me favorecer? É importante vermos também que aquilo que Deus quer de nós é sempre o melhor, a nossa felicidade. Por isso, aquele que confia no Senhor é como aquele que mesmo o próprio texto vai nos dizer que o modo de proceder, que aquele que pratica a justiça, a continuar a viver,
mas aqueles que mesmo que pratique o bem, mas não houver um arrependimento, esse morrerá. Até parece que muitas vezes estamos sempre a medir a nossa vida, ou a vida do modo geral, do ser humano, sempre numa balança. A vida do bem e do mal, a vida do hoje e do ontem. Eu creio que Deus não está sempre a olhar para trás. Deus não está nem um pouco interessado naquilo que nós fizemos para trás, mas está apenas interessado no hoje da nossa vida, porque amanhã lhe pertence. E o hoje é que Ele nos dá a oportunidade para poder refletir e poder nos perguntar se realmente reconhecemos essa graça que Ele nos favorece, essa oportunidade de uma vida nova. Por isso o presente é importante, porque é isso que importa. Se hoje estou arrependido, é assim que Deus o quer. Que a partir desse hoje, a minha vida seja nova, uma vida transformada pela sua graça. Peçamos ao Senhor nosso Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, a graça de um coração contrito, podermos confiar na sua misericórdia e poder dizer sim à vida que o Senhor nos favorece. Arrependermos dos nossos pecados e confiar no seu amor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, a Quaresma é subida para a Páscoa e as leituras indicam-nos o caminho. Oremos a Jesus dizendo: Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos bispos e presbíteros e diáconos e pelos fiéis que ajudam outros a reconhecer que os caminhos do Senhor são todos justos, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos homens públicos que respeitam os cidadãos, pelos juízes que julgam com justiça e por cada pessoa que reconhece as suas faltas, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos cristãos que se amam mutuamente, pelos pecadores que renunciam às suas faltas e pelos penitentes que se querem renovar, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelas crianças roubadas a seus pais, pelos pais que aflitos as procuram e por aqueles que os ajudam a encontrá-las, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Por todas as pessoas, particularmente por aquelas que se impressionaram com as palavras sobre o perdão mútuo, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que pelo nosso país e pelo mundo fora sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que deles cuidam, e pelas famílias em dificuldades, para que Nossa Senhora os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Por aqueles que morreram, vítimas da pandemia, para que o Senhor os acolha na glória eterna e conforte as suas famílias, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Jesus, Filho de Maria, fazei que o nosso coração guarde sempre as palavras que hoje nos dissestes. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem que agora vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem que agora vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Oremos. Recebei benignamente, Senhor, o sacrifício pelo qual quisestes reconciliar-nos convosco e reconduzir-nos à salvação eterna. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dá-vos graças sempre e em toda parte. Pelo jejum quaresmal, reprimis os vícios e elevais o espírito, infundis a fortaleza e dais a recompensa por Cristo nosso Senhor. Por ele, os anjos, os arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde,
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, possamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu estarei salvo. O corpo de Cristo. Amém. Jesus Cristo, o Cordeiro imolado, nossa Páscoa e nossa vida, ressuscitou e está verdadeiramente presente neste altar. Convido todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação
a viverem de modo especial este encontro e a fazerem a sua comunhão espiritual com um ato de fé na sua presença que nunca nos abandona, e desejando a união íntima com Ele, na esperança de nos podermos reunir novamente nas nossas comunidades para nos alimentarmos da Eucaristia, memorial da sua Páscoa. Compadecei-vos de mim, ó Deus, por a vossa bondade, pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Eu quero misericórdia e não sacrifício, diz o Senhor, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores. Não é do sacrifício que vos agradais, e se eu oferecer um holocausto, não o aceitareis. Sacrifício agradável a Deus é o espírito arrependido. Não desprezareis, Senhor, um espírito humilhado e contrito. Eu quero misericórdia e não sacrifício, diz o Senhor, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores. Pela vossa bondade, tratai Sião com benevolência, reconstruí os muros de Jerusalém. Então vos agradareis dos sacrifícios devidos, oblações e holocaustos. Então serão oferecidas vítimas sobre o vosso altar. Eu quero misericórdia e não sacrifício,
Oremos. Renovai-nos, Senhor, pelo sacramento da vossa mesa santa, para que, livres da antiga corrupção do pecado, participemos plenamente no mistério da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Irmãos caríssimos, a Igreja que somos nos momentos de maior dor, volta-se para o coração materno de Maria, porque nele encontra refúgio e caminho para chegar até Deus. Com as mais antigas palavras que a Igreja conjugou, para suplicar a proteção da Mãe do Senhor, supliquemo-lhes o fim dos tormentos que vivemos. A vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus, não despreçais as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Obrigado a todos que nos acompanharam através dos meios digitais. Que Nossa Senhora nos ajude a vivenciar cada vez mais esse tempo quaresmal, tempo de graça e conversão. A todos uma boa continuidade desse dia que o Senhor nos favorece. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Fiquemos em paz e que o Senhor esteja sempre conosco. Todo